Imagina um país que, depois de derrotar uma potência asiática milenar como a China, começa a achar que pode dominar todo o leste asiático. Pois é, esse foi o Japão depois da primeira guerra sino-japonesa, que inclusive foi um vídeo que eu cobri aqui no canal, a parte 1 desse vídeo, então se você quer assistir, confere lá. E basicamente o Império do Sol Nascente do Japão, ele não só saiu vitorioso dessa primeira guerra sino-japonesa, como saiu com sede demais. O que parecia uma guerra localizada virou estopim para uma série de ações imperialistas cada vez mais agressivas, que culminaram na Segunda Guerra Sino-Japonesa, e é disso que a gente vai falar agora. Logo após a vitória em 1895, o Japão não apenas humilhou a China, mas também mostrou ao mundo que estava pronto para brincar de império. A anexação de Taiwan foi só o começo. Em 1905, a Coreia virou um protetorado japonês e em 1910 eles foram oficialmente anexados. A partir daí, os japoneses impuseram uma administração brutal sobre os coreanos. Repressão cultural, trabalho forçado e exploração econômica viraram rotina. Foi o primeiro passo concreto do Japão rumo a uma política expansionista mais agressiva no continente asiático. Durante os anos 1920 e início dos 30, a China vivia um verdadeiro caos interno, dividida entre senhores da guerra, nacionalistas e comunistas. O Japão viu nisso uma brecha. Em 1931, forjaram o incidente de Mukden para justificar a invasão da Manchúria. Em poucos meses, criaram o Estado Fantoche de Manchukuo, colocando no trono nada mais nada menos do que o último imperador da China, como uma marionete imperial. A comunidade internacional protestou, mas ninguém fez absolutamente nada. O Japão, agora fora das ligas das nações, se sentia à vontade para seguir seu plano imperial. Então, em 1937, a coisa escalou de vez. O incidente da ponte Marco Polo virou o estopim para a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Esse evento foi basicamente um conflito que o próprio Japão teria armado e inventado para justificar uma guerra contra a China. A invasão começou com uma força total. Tropas japonesas avançaram sobre Pequim, Tianjin e Xangai em uma guerra relâmpago de bombardeios aéreos, artilharias e infantarias. Mas o pior viria em Nanquim. O massacre de Nanquim foi uma verdadeira atrocidade. Entre 200 mil e 300 mil civis e soldados rendidos foram assassinados. Mulheres foram em massa, casas saqueadas, civis queimados vivos, uma das maiores brutalidades do século XX. Mesmo com essa violência, a China, sob o comando de Kai-shek, resistiu. O governo recuou para Chongqing, onde havia se tornado a nova capital. A guerra virou um impasse. O Japão controlava cidades, mas não quebrava a resistência no interior. Mao Zedong e os comunistas também começaram a combater os japoneses com guerrilhas no norte. Nesse período, o Japão tentou se expandir mais ainda. Eles ocuparam partes da Mongólia interior e tentaram conquistar até mesmo o Vietnã, que na época era uma colônia francesa. Tudo isso basicamente para cortar as rotas de suprimentos chinesas para que eles pudessem então avançar com mais facilidade. Eles até conseguiram controlar o norte do Vietnã, mas eles não consolidaram totalmente o território por causa da resistência e do contexto global que estava se agravando cada vez mais para fazer parte da Segunda Guerra Mundial. Além disso, o Japão tentou avançar até mesmo em territórios da União Soviética. Em 1939, eles enfrentaram o Exército Vermelho na Batalha de Khalkhin-Gol, na fronteira com a Mongólia. Porém, eles acabaram tendo uma derrota esmagadora. Os soviéticos, liderados por Zhukov, massacraram as forças nipônicas. E o Japão desistiu dos confrontos direto com a União Soviética, pelo menos até o fim da guerra. Com a guerra na China se prolongando e custando cada vez mais caro, o Japão passou a buscar novos recursos naturais. E daí vem o grande plano de dominar o Sudeste Asiático. Malásia, Indonésia, Birmânia, Filipinas, todos estavam na mira. Só que para isso, eles precisavam quebrar o bloqueio ocidental. E foi aí que o Japão atacou nada mais, nada menos do que Pearl Harbor, em 1941, iniciando conflito direto com os Estados Unidos e fundindo a Guerra da China, a Guerra Sino-Japonesa, com a Segunda Guerra Mundial. Com os americanos na jogada, a China começou a receber ajuda militar, armamentos e apoio logístico. Os famosos Flying Tigers, pilotos voluntários americanos,
americanos ajudaram a proteger o espaço aéreo chinês e até treinavam os soldados chineses. E ainda tinha os britânicos, que eles estavam tentando conter o Japão na Índia e em Hong Kong. O Japão, por sua vez, lançou uma série de ataques em vários pontos do Sudeste Asiático. Eles chegaram a conquistar a Malásia Britânica, as Filipinas dos Estados Unidos, a Birmânia e chegou a ameaçar até mesmo a Austrália ao ocupar partes da Papua Nova Guiné. No entanto, ao mesmo tempo que eles conquistavam novos territórios, o Japão começava a se sobrecarregar com tanto controle para administrar. Era muito território para controlar, e a resistência local, somada a contra-ataque dos aliados, começou a virar o jogo. Na China, o Japão seguia enfrentando guerrilhas, sabotagens, bloqueios e bombardeios. O apoio logístico americano, que vinha pela rota da Birmânia e mais tarde pelo Himalaia, sustentava a resistência chinesa. E em 1945, tudo desmoronou. Os Estados Unidos detonaram as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. No mesmo mês, a União Soviética rompeu o pacto de não agressão que eles tinham com o Japão e decidiu invadir a Manchúria com força brutal, derrotando os japoneses em questão de dias. Sem saída, o Japão se rendeu. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, que agora fazia parte da Segunda Guerra Mundial, terminou oficialmente em 2 de setembro de 1945 com a rendição formal do Japão a bordo do USS Missouri. As consequências foram profundas. A China saiu destruída com milhões de mortos e cidades simplesmente arrasadas. O conflito havia unido temporariamente os nacionalistas e os comunistas de Mao Zedong, mas logo depois os dois lados voltaram a se enfrentar e a China mergulhava em uma das maiores guerras civis que a história da humanidade já testemunhou, o que levaria os comunistas ao poder em 1949. Já o Japão, por sua vez, foi ocupado pelos Estados Unidos, perderam todos os seus territórios ultramarinos e foi desmilitarizado. A Coreia virou um país independente e foi dividida entre os dois lados. A Segunda Guerra Sino-Japonesa não foi só mais um capítulo dentro da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos conflitos mais longos, brutais e até mesmo ignorados do século XX, e deixaram traumas que ainda moldam a geopolítica asiática até hoje. A rivalidade entre China, Japão e Coreia tem raízes profundas nesses eventos. Muitos crimes de guerra ainda são negados e as memórias do massacre de Nanquim e os massacres que o Japão fez na Coreia continuam sendo uma ferida aberta nas relações diplomáticas da região. Esse conflito não foi apenas mais uma guerra, foi uma disputa brutal por poder, identidade e sobrevivência. Foi quando dois mundos colidiram novamente, mas dessa vez com ainda mais ódio e violência. E apesar do tempo, a história ainda ecoa nos livros, nas ruas, nos discursos e até mesmo na política de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar qual tema você gostaria de ouvir de uma forma nada acadêmica.